E vem saber como é que foi o Flashpoint nos quadrinhos. E está chegando nos cinemas o filme The Flash. Primeira vez que o personagem The Flash vai para os cinemas. Vale destacar que ele já tinha ganhado versões animadas, como uma própria adaptação desse arco que eu vou comentar nesse vídeo sobre o Flashpoint e algumas outras. Ele também já tinha participado de séries animadas, como da Liga da Justiça. Ele já tinha ganhado a sua versão live action 2 vezes em série de TV. Uma nos anos 90 e uma em 2014, que fazia parte do Arrowverse. Mas pela primeira vez, The Flash vai para o cinema em live action. E se você vê o trailer, e se você vê o pôster, e se você vê da forma que esse filme está sendo vendido, ele vai ser muito baseado num arco muito importante nos quadrinhos que aconteceu no começo dos anos de 2010, que é o arco Flashpoint, e que é muito conhecido pelos fãs da DC. E por causa disso, eu achei que seria super interessante trazer como é que foi o Flashpoint nos quadrinhos, o que ele trouxe para a DC e o que ele mudou futuramente, porque o Flashpoint serviu como um reboot para os quadrinhos, algo que acontece volta e meia, de 10 em 10 anos, de 8 em 8 anos. Normalmente os quadrinhos gostam de fazer reboots, e o Flashpoint foi uma desculpa que a DC Comics usou para fazer seu reboot. Vale destacar que o reboot aconteceu no ano de 2011. Ele começou no ano de 2011 e terminou no ano de 2011, o arco Flashpoint. E também vale destacar que no ano de 2013, aí sim, ele ganhou uma série animada baseado nesse arco. E agora eu vou começar a descrever o que aconteceu no Flashpoint. Bom, o Flashpoint começa num dia normal em Central City. Bom, Barry não está normal como ele normalmente estaria. Afinal, algumas sagas antes de começar o Flashpoint, uma saga antes, o Barry tinha visto a sua mãe numa batalha contra o Mestre dos Espelhos. A partir daí, ele tá agindo estranho e tá pensando muito na sua mãe. Mas o quadrinho não começa dessa forma. Ele começa, na verdade, com um perseguidor misterioso numa moto que visivelmente usa a força de aceleração para fazê-la funcionar. A partir daí, a gente começa a acompanhar a vida do Barry em Central City, ver que ele não tá normal, como eu falei, vê que ele tá pensando muito na sua mãe por causa dos últimos acontecimentos. Tanto que a Iris liga pra ele ter o piquenique familiar que ele normalmente estava programado para fazer, ele não comparece exatamente por esses problemas que ele está tendo internos. A partir daí, outra coisa acontece também em Central City. Um assassinato acaba acontecendo. Quando eles vão investigar quem é o assassinato, é um menino elástico, um menino de 13 anos, mas que na hora que eles veem, visivelmente, parece que ele tem mais de 90. E depois desse caso que eles vão estudando, essa coisa super estranha, eles percebem que tem um segundo assassinato na cidade. Quando eles vão investigar, mais uma pessoa que era para ter em volta dos seus 30 anos, mas que visivelmente tinha mais de 90. E a partir daí eles percebem que alguém está roubando a idade das pessoas. Alguém está roubando o tempo de vida delas. Um assunto que é recorrente no mundo do Flash. Não roubar vida, mas o assunto tempo. Afinal, ele está sempre correndo. Ele está sempre, parece que nunca está parando. E aí entra naquela discussão de você tem tempo para as coisas, você tem tempo para fazer tudo porque você pode parar o tempo. Mas você tem tempo para curtir a sua família. Tanto que nesse quadrinho, nesse começo do Flashpoint, entra nessa discussão, quando eles têm uma intervenção onde entra o Wally, onde entra o Jay Garrick, e nessa parte, até o Bart tá nessa cena, que é o Kid Flash, e a partir daí, até o Jay entra nessa discussão de você tá correndo, mas você parece que você tem todo o tempo do mundo, mas não tem tempo nenhum. Então esse começo tem até essa discussão. E aí, pela primeira vez, o Barry se encontra com esse perseguidor misterioso. Depois de um diálogo, ele descobre que o perseguidor misterioso, na verdade, é ele de outra linha temporal. Um Barry que, na verdade, não tem uma velocidade como a dele. E por isso ele usa aquela moto. Aquela moto é quando ele rouba a força de aceleração para poder carregar ela, e a partir daí ele conseguiu usar esse combustível de força de aceleração para poder percorrer pelo multiverso como um todo. E nesse caso, algo muito misterioso está acontecendo. Ele está fazendo isso porque uma anomalia está atacando o multiverso como um todo, os 52 universos que existem. A partir daí, eles continuam investigando, e aí começa uma suspeita de que esse Barry de outra realidade, que usa a moto, ele desconfia que a anomalia que está causando todo esse problema é o Kid Flash, porque o Kid Flash, pra quem não sabe, ele é o personagem que ele é de um outro tempo, ele é na verdade não de um outro mundo, ele é na verdade do futuro que veio pra cá, e ele acredita que essa é a anomalia, mas na verdade a grande anomalia desse universo acaba sendo uma criancinha que estava presa numa dos casos de assassinatos, numa das cenas do crime, e que era uma criancinha que na verdade estava tentando roubar a energia para poder voltar na sua forma original, e quando ele consegue roubar a força deles, ele consegue voltar para
com a sua força original, e a gente descobre que na verdade ele não é só uma criancinha, ele é o Will Barton, ele é o Flash Reverso. E a partir daí começa uma perseguição, o Flash Reverso acaba matando o Barry, que é de outro universo, e aí começa essa perseguição envolvendo o Flash Reverso e o Barry Allen, os grandes inimigos desde sempre, desde que o Barry descobriu que o Flash Reverso é o grande responsável por ele ter matado a sua mãe. Tem uma perseguição, o Barry não consegue alcançar ele não consegue capturar o Flash Reverso, e aí corta pra uma cena onde ele ainda tá sofrendo muito pela sua mãe, e ele vai na frente do túmulo dela, onde ela está enterrada, para poder fazer uma homenagem e visitar na forma que ele consegue sua mãe. A partir daí, um acontecimento, um raio acontece, o céu fica vermelho, e aí começa realmente o Flashpoint, porque aí o Barry acorda em um outro universo, ele acorda na sua sala, onde ele estava cuidando dos crimes, até aí parece tudo normal, mas quando ele tenta correr, quando ele tenta usar a sua velocidade, ele não consegue e acaba caindo. E isso poderia ser normal para ele, afinal, o Barry já perdeu sua velocidade algumas vezes ao longo dos seus anos de quadrinhos. O que é diferente é que quando ele cai, ele olha pra cima, ele vê a sua mãe viva. E a partir daí, aí sim começa o Flashpoint. Ele percebe que ele tá em outra dimensão. Ele percebe que ele tá em outra linha temporal. E ele precisa resolver isso. Ainda mais quando a mãe dele percebe que não existe Flash, não existe Liga da Justiça, e o Batman pra ela é simplesmente um mito naquele universo. A partir daí começa o Flashpoint. E aí eu vou ter que dividir essa parte em três... porque o Flashpoint é dividido em três etapas. Ele é dividido numa parte da história, onde é o principal, onde é focado no Flash, no Flash Reverso e também no Batman. Aí você tem uma segunda parte, que também é a parte mais principal ainda dessa história, que seria envolvendo a guerra entre os Atlantes e as Amazonas, onde seria o Aquaman versus a Mulher Maravilha. E você tem a terceira parte, que é o que eu vou começar discutindo aqui, que seriam todos os outros quadrinhos envolvendo a DC que são ligados a esse universo. Então você tem uma parte do quadrinho que é envolvendo, separado, que é envolvido o Frankenstein e os Quirts Commanders. Você tem uma parte que é focado no Kid Flash, você tem uma parte que é focado no Dick Grayson, você tem uma parte que é focado na Tracy 13, você tem uma parte que é focado, por exemplo, no Shade, na Magia, na Ravena, você tem uma parte que é focado nos Renegados. Então você tem vários quadrinhos acontecendo paralelamente, um focado no Slade Wilson, um focado também, alguns one-shots como focado no Oliver Queen, você tem até um quadrinho one-shot focado no Grodd, uma forma que tá acontecendo lá. São quadrinhos separados, que eles são focados em one-shots, ou também até em 3, 4 capítulos, onde eles são focados para mostrar o que está acontecendo no universo, fora desses dois núcleos, que são os principais, que seria o Flash Reverso, e a Mulher Maravilha diretamente contra o Aquaman. Esses quadrinhos existem por um motivo, e em vez de eu entrar de cabeça neles, falar o que acontece em cada um dos quadrinhos, que seria um vídeo gigantesco, e muitos desses quadrinhos nem afetam diretamente a história principal, eu vou falar por que existe isso, e assim eu vou usar desculpa para falar o que são as grandes sagas no quadrinho, os mega eventos. O que seriam isso nos quadrinhos? Bom, sempre que os quadrinhos querem fazer um reboot, quando começa um reboot, quando começa um novo arco nos quadrinhos, eles normalmente zeram seus quadrinhos. E a partir daí, todas as histórias começam a ser zeradas, ou quase todas. Eles começam novas jornadas, alguns recontando a história de alguns heróis do zero, alguns recontando uma história a partir de um certo ponto, e aí isso acontecendo durante alguns anos. Só que depois de uns 8, 9 anos de publicação, muitos personagens já morreram dentro dos quadrinhos, muita coisa aconteceu, e em vez de eles usarem uma desculpa para tentar continuar seguindo a história, eles acham mais fácil rebutar tudo. E como eles vão rebutar todos os quadrinhos do zero? Eles criam o mega evento, essas grandes sagas, as mega sagas. E a partir daí, nessa mega saga, eles misturam vários quadrinhos diferentes, várias histórias diferentes, onde vão se ligar numa história principal, e a partir daí eles começam o reboot. E aí é que entra nesse terceiro ponto que eu tô falando do Flashpoint. Esses quadrinhos têm coisas interessantes, daí eu vou falar individualmente. Eu gosto de ver a saga do Slade Wilson atrás da sua filha, a Rose. É muito legal ver a saga onde mostra como foi que o Thomas Wayne virou o Batman e como foi a luta dele para tentar salvar os filhos dos Duas Caras e também a última luta dele contra o Coringa, que na verdade é a Martha Wayne. Tem coisas muito interessantes ali, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que é dispensável e muita coisa que se liga ao Flashpoint muito de relance, como por exemplo a história do próprio Slade. É um quadrinho específico que ele luta contra o Aquaman, essa é a ligação. A ligação, por exemplo, da magia, do arco da magia. Tem uma ligação um pouco mais forte, mas é muito separada, é mais uma parte mágica desse mundo. O próprio Frankenstein também tem uma ligação, eles mencionam esse universo, mas é muito mais uma aventura solo deles. Então, pra mim, vale mais a pena falar o que é essas mega sagas. Eles usam todos os quadrinhos que lançam ao mesmo tempo, nesse período, para se juntar a uma grande saga, para quando tiver o reboot, todos estarem ligados ao mesmo tempo e poder rebootar. Então, essa é a terceira parte que eu ia falar rapidamente. Tem coisas interessantes, vale a pena ser lido, mas isso também é um ponto que a animação que tentou fazer o Flashpoint nunca ia conseguir fazer.
fazer. Eles nunca conseguiram fazer essa ligação de todos esses arcos, porque nunca iria ser uma boa adaptação para os cinemas ou para a animação. E aqui tem isso. E vale muito a pena ler todos os quadrinhos, tá bom? Eu não tô falando isso como se fosse pra ser descartável. Eu acho que para entrar aqui não vale tanto a pena. Mas eles conseguem expandir e colocar mais peso e mais drama para as outras partes, principalmente a parte envolvendo a luta da Mulher Maravilha contra o Aquaman, que é muito importante. Por exemplo, para você entender o que é o Flashpoint, o que é a profecia do Flashpoint, como que eles estão tentando lidar com isso, é muito importante você ler os quadrinhos envolvendo o Abin-Sur, que é a parte que envolve os Lanterna Verdes. Para você entender um pouco mais como é que é o terror das pessoas que estão vivendo ali, é muito interessante você ler o quadrinho da Tracy 13. Ou, por exemplo, pra você entender um pouco mais dos Renegados, como eles se juntaram, como eles se conheceram, é muito legal você ler os quadrinhos dos Renegados. Até pra você ver outras partes do mundo, porque o mundo meio que nesse Flashpoint tá dominado por três tipos de pessoas. Existe a parte do mar, que é toda dominada pelo Aquaman. Existe a parte da Europa, do mundo, que é dominada totalmente pela Mulher Maravilha. Mas tem outras áreas do mundo, como por exemplo, na parte da África, o Grodd dominou toda aquela área. Então, essa parte no HQ do Grodd, ou na HQ de outros personagens, você consegue ver um pouquinho mais desse terror, desse medo. E eles conseguem passar um pouco mais de todo esse terror através desses outros quadrinhos que eu acho super interessante. Então, pra quem for ler, vale muito a pena. Alguns são um pouco descartáveis, é bem verdade. Um outro daria pra você pular, quando você termina tudo, você vê que dá pra pular, mas de modo geral é muito legal porque eles completam esse universo como um todo de uma forma super interessante. Então essa é a terceira parte. Agora eu vou falar um pouco sobre a segunda parte, como que funciona a segunda parte dos quadrinhos, que envolve a Mulher Maravilha e também o Aquaman. Bom, como é que acontece o seguinte, eu vou contar a história toda aqui, então vai ter spoiler, obviamente, eu vou contar o que acontece no Flashpoint a partir daqui, então vai ter spoiler de tudo. Eu vou contar na forma não que a história contou, porque é meio que fora da cronologia, pra ter surpresas, pra ter grandes plot twists. Aqui eu vou falar na ordem como foi a história mesmo, pra ficar mais fácil. O que acontece é o seguinte, num dia a Mulher Maravilha está na ilha de Themyscira e ela percebe que ela quer conhecer mais do mundo, ela quer conhecer o mundo, ela pega o seu barco escondida e foge sem ninguém saber. O problema é que no meio do caminho ela encontra um Kraken. Quando ela encontra esse Kraken, ela tenta lutar contra ele, mas quem salva ela de verdade é o Aquaman. Eles lutam junto e matam o Kraken para poder sobreviver. Ela infelizmente é envenenada pelo Kraken e o Aquaman leva ela para Atlantis para poder salvar ela. A partir daí, eles começam uma relação de amizade. Eles percebem que eles são dois reinos, duas partes mitológicas do mundo que ninguém conhece por estar escondido, mas se tivesse uma relação entre eles, poderia criar um grande romance entre eles. Podia ser um casamento diplomático que faria com que eles dominassem o mundo juntos, no ponto de ser o grande poder do mundo. E essa ideia parece ser super interessante. E eles combinam isso. O problema é que, se por um lado eles queriam fazer isso, por outro tinha pessoas atrás dele que não apoiavam muito essa ideia. Principalmente o seu irmão, o irmão do Aquaman, o Orb, e também a tia da Mulher Maravilha. A partir daí, no dia do seu casamento, acontece uma grande traição entre os dois. Eles tentam matar a Mulher Maravilha, mas em vez disso, eles acabam matando a mãe da Mulher Maravilha, a Hipólita. E a partir daí começa essa confusão, porque aí o Aquaman e a Mulher Maravilha se viram um contra o outro. A Mulher Maravilha tá com aquela raiva, sangue nos olhos, porque ela acha que mataram a sua mãe e acha que ela nunca deveria ter confiado num reino que fosse dela. A partir daí, o Aquaman ainda tenta conversar com ela na parte mais diplomática. E eles não sabem quem foi os grandes traidores que juntou tudo isso, porque eles queriam uma guerra entre os mundos. Eles queriam que eles se encontrassem como os reinos mais fortes e destruíssem o mundo para alguém ficar no poder. E a partir daí, pra ter esse vácuo de poder em algum momento, e a tia da Mulher Maravilha e o irmão do Aquaman poderem conseguir, de modo geral, ter os seus poderes ali. E aí eles começam, a partir daí, a guerra. A partir daí, eles tentam ainda se resolver algumas vezes. O Aquaman e a Mulher Maravilha tentam conversar, a Mulher Maravilha nunca abre espaço, até que um dia a Mera, a mulher do Aquaman, tenta atacar a Mulher Maravilha sozinha. Obviamente isso foi um erro, e a Mulher Maravilha acaba matando a Mera. Mata ela, e como forma de combate, a mostrar que ela está em guerra, ela usou o capacete da Mera durante toda a batalha. A partir daí começa a guerra, e começa a batalha que a gente vê durante todo o quadrinho. Começa a ver como a Europa e o mundo como um todo está sendo destruído, porque o Aquaman, ele inunda uma parte do mundo. Ele não vai tentar conquistar a força indo mano a mano. Ele tenta inundar o mundo e matar as pessoas afogadas, e mata milhões assim. Já a Mulher Maravilha é diferente. Ela invade a Europa e tenta fazer como todos, como se fosse o seu lugar. A partir daí, ela usa todas as personagens femininas fortes que existem na DC do seu lado do exército. Então você vai ver, por exemplo, a Terra aqui, você vai ver, por exemplo, a Estelar do lado dela, você vai ver a Mulher Gavião, a Vixen, entre muitas outras personagens fortes aqui. A partir daí ela tenta criar, a Terra cria meio que Themyscira no meio da Europa. Ela destrói a Europa para criar Themyscira, e a partir daí continua a guerra, continua essas brigas internas, e como um vai traindo o outro. A luta vai progredindo, vai mostrando como vai piorando, como eles vão lutando e como os humanos estão perdidos nesse processo. Até que numa parte da história eles acabam se encontrando, tendo a grande batalha final, onde até o Grodd aparece, e todas as histórias que eu falei nesse ponto, que parecia que não tinha tanta ligação, a maioria
maioria delas acabam se ligando num grande confronto, numa grande batalha, onde eles acabam lutando e até o Superman aparece e acaba lutando. Não tem uma grande definição nessa luta, porque o Flashpoint acaba de uma outra forma. Mas essa parte é super interessante nos quadrinhos, pra você ver a parte dos bastidores, a parte da política, as revelações, não são da forma como eu tô contando, você vai descobrindo um quadrinho depois do outro. A forma como você vai vendo como o mundo tá sendo afetado por causa disso é super interessante. Claro, a conclusão é um pouco decepcionante, porque não tem uma grande conclusão. A Mulher Maravilha e o Aquaman, parece que eles, bem que a conclusão é que o Aquaman e a Mulher Maravilha sabem no fim que eles foram traídos, sabem o que aconteceu, mas eles meio que não vão dar uma trégua tão grande em cima daquilo. Eles ainda vão tentar lutar pela honra deles, apesar de eles saberem que eles estão errados. No fim, dava até pra acreditar que eles voltassem a não se matar, mas o mundo em todo seria destruído. E a história meio que deles acaba assim. Por que acaba assim? Porque a gente entra na parte principal da história, que envolve o Flash versus o Flash Reverso. Depois que o Flash entra nesse mundo, ele percebe que não tem a velocidade, ele percebe que só um homem pode ajudar ele. E esse homem é o Batman. Quando ele chega na casa do Batman, ele percebe que o Batman não é o Batman Bruce Wayne. Ele percebe que é o Batman Thomas Wayne. E a partir daí, depois que tem essa história paralela que você pode ler e conhecer como é que foi a morte do Bruce e como ele virou, o Thomas virou o Batman a partir daí e a Martha virou o Coringa. A partir daí ele pede sua ajuda, ele convence o Thomas que ele precisa da sua ajuda e ele faz com que ele tome um raio. Ele toma um raio, não dá certo, ele toma mais um raio e aí ele volta com o seu poder. Ele volta com a sua velocidade que ele tinha de sempre. A partir daí, eles percebem que para eles conseguirem conquistar, resolver esse Flashpoint, eles vão ter que juntar velhos amigos. O primeiro, o Barry percebe que o Abin-Sur está vivo. E se o Abin-Sur está vivo, Hal Jordan não é o Lanterna Verde, então ele está fora do páreo. A segunda coisa que ele já pensa direto é o Cyborg, que é um cara que ele vai atrás. Mas principalmente ele pensa no Superman. Ele percebe que aí numa das histórias paralelas que o Superman não caiu no Kansas. Ele não foi criado pelos seus pais, e sim ele foi criado pelo governo dos Estados Unidos. E esse é um problema. Ele nunca viu o sol. Ele é um cara agressivo. O Superman não é o Superman que a gente conhece. E eles vão salvar o Superman em outra cena que virou clássica, que é o momento onde eles salvam ele da cela, fogem da sua prisão, onde o Victor ajuda eles, o Cyborg, e aí ele acaba fugindo. Aí o Barry percebe que não é só ele resolver o Flashpoint que vai resolver. Ele também precisa salvar aquele mundo, porque aquela guerra vai acabar o mundo. Ele percebe que o Aquaman e também a Mulher Maravilha vão destruir o mundo. Ele convence o Billy a vir como Shazam para ajudar eles, convocam vários meta-humanos que ainda estão lá para ajudar. Eles vão para a grande batalha final contra o Superman, contra a Mulher Maravilha e o Aquaman. Tem toda a batalha e até que finalmente aparece o Flash Reverso na frente deles. No meio da luta, eles começam a lutar e aí tem a grande revelação que a culpa não foi do Flash Reverso. A grande culpa do Flashpoint, na verdade, foi do próprio Barry Allen. O que aconteceu é que num dia, quando ele teve aquela visão que ele reviu a mãe dele, ele resolveu voltar no tempo e salvar a sua mãe. Quando ele salva a sua mãe, ele muda completamente a linha temporal. Ele muda completamente a linha temporal dele, do Bruce, de todo mundo que está envolvido. E ele cria essa linha temporal paralela. E ele, mesmo que não lembre diretamente, ele sabia que ele ia matar milhões para poder fazer isso. Mas ele faz isso e ele muda a linha temporal. Tanto que é uma frase muito interessante, que é o Flash Reverso falando com o Barry, falando: pela primeira vez você é o culpado dessa história. Você é o culpado de tudo que aconteceu. Aí tem a cena clássica onde o Batman mata o Flash Reverso com uma lança, que é uma cena que virou clássica também. E aí o Flash percebe que ele precisa voltar no tempo para poder parar tudo isso. Quando ele volta no tempo, ele, no meio da força de aceleração, ele encontra ele e consegue parar ele antes dele fazer essa burrada de parar o tempo, de mudar completamente a linha temporal, e ele volta para a linha temporal onde a gente existia. Nesse ponto tem um ponto muito importante que eu vou falar no final do vídeo. Depois disso, ele volta para a linha temporal, ele conversa com o Batman, e antes de acabar o quadrinho tem a cena clássica de novo, onde ele entrega a sua carta, a carta que o Thomas Wayne deu pro Barry para o Bruce. O Bruce lê a carta, ele chora, se emociona e termina o quadrinho. Bom, e aí termina o Flashpoint como um todo. Ele consertou a linha temporal da burrada que ele fez, de tudo que ele tinha mudado do tempo. Mas aí é uma coisa importante. O que seria a parte que eles recomeçaram o universo a partir daí? Bom, aí é que entra esse ponto. Quando o Flash vai lá e ele muda a linha temporal, ele fala que ele consegue mudar, aparece uma mulher misteriosa no final do quadrinho. E ela fala: existem 3 linhas temporais. E para essas 3 linhas temporais funcionar, elas precisam virar uma só. Elas precisam funcionar como uma só. A partir daí ele fala que ele não entende muito bem o que ela ouviu, ele corre e ele muda, se transformando em uma linha temporal. E aí é que entra o reboot da DC. A DC fez isso aí porque tinha muito universo e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A partir daí, ela recria esse universo. Ela vai criar um universo próprio, uma linha temporal, que eles vão seguir a partir dali. E aí que começa o reboot, e aí que começa a saga dos Novos 52. É por isso que eles falam que desde o começo do quadrinho são 52 universos, porque eles vão criar um universo, o universo vai se chamar Universo 52, e a partir daí começou o reboot chamado Os Novos 52, onde tinha novos 52 quadrinhos envolvendo num universo só, e aí foi o reboot. Então essa é a história do Flashpoint, e esse foi o reboot que deu origem
origem aos Novos 52, logo depois do Flashpoint. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do Flashpoint? Você gosta desse arco ou você acha que ele é desnecessário? Qual desses quadrinhos paralelos que eu mencionei você gosta mais, que não envolvem tanto ao Flashpoint, mas estão presentes no Flashpoint? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.